Leitura da Lei Complementar 140, que trata sobre o quê? Trata sobre a cooperação entre a União, Estado e Federal nas ações administrativas decorrentes do exercício de competência comum relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação da floresta, fauna e da flora. Essa lei complementar fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Para fins desta lei complementar, consideram-se licenciamento ambiental o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de qualquer forma de causar degradação ambiental. Atuação supletiva à ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo originalmente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta lei complementar. Atuação subsidiária à ação do ente da federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta lei complementar. Constitui objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no exercício da competência comum a que refere esta lei complementar, proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente. Garantir o equilíbrio no desenvolvimento econômico, socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana. A erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflito de atribuições e garantir a atuação administrativa eficiente. Garantir uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. Capítulo 2. Os entes federativos podem se valer, entre outros, os seguintes instrumentos de cooperação institucional: consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor, convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público, respeitado o artigo 241 da Constituição Federal. Comissão tripartite nacional, comissões tripartites estaduais, comissão bipartite do Distrito Federal, fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos. Delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta lei complementar. Delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta lei complementar. Os instrumentos mencionados nos incisos 2 do caput podem ser firmados com prazo indeterminados. A Comissão Tripartite Nacional será formada paritariamente por representantes dos poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objetivo de fornecer a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. A Comissão Tripartite Estadual será formada paritariamente por representantes dos poderes executivos da União, dos Estados e dos municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada paritariamente por representantes dos poderes executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes federativos. As comissões tripartites e as comissões bipartites do Distrito Federal terão sua organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos.
O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ela atribuídas nesta lei complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas e serem delegadas e de conselhos do meio ambiente. Considera-se órgão ambiental capacitado, para efeito do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitado e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Das ações de cooperação. As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no artigo 3 e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais. São ações administrativas da União formular, executar e fazer cumprir em âmbito nacional a política nacional do meio ambiente, exercer a gestão de recursos ambientais no âmbito de suas atribuições, promover ações relacionadas à política nacional do meio ambiente nos âmbitos nacional e internacional, promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios relacionados à proteção à gestão ambiental. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio à política nacional do meio ambiente. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Promover a articulação da política nacional do meio ambiente com os recursos hídricos, desenvolvimento regional, ordenamento territorial e outros. Organizar e manter com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente. Elaborar zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida à União. Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, localizados ou desenvolvidos em mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. Localizados e desenvolvidos em 2 ou mais estados de caráter militar, excetuado-se o licenciamento ambiental nos termos do ato do poder público executivo, aquele previsto no preparo e emprego de forças armadas, conforme disposto na Lei Complementar 97, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e de natureza de atividade ou empreendimento. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação de florestas e formações sucessoras em florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidade de conservação instituída pela União, exceto a área de preservação ambiental, área de preservação de proteção ambiental, APA, atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pela União,
Elaborar a relação de espécies de fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobreexplotadas do território nacional, mediante laudos e estudos técnicos científicos, fomentando as atividades que conservem as espécies in situ. Controlar a introdução do país de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. Aprovar a liberação de exemplares de espécies exóticas da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. Controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos da fauna, partes ou produtos deles derivados. Controlar a apanha de espécies da fauna silvestres, ovos e larvas. Proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso 16. Exercer o controle ambiental de pesca em âmbito nacional ou regional. Gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais. Exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos e exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial e terrestre de produtos perigosos. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestres e marítimas da zona costeira será de atribuição da União, exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecidos por ato do Poder Executivo, a partir da proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza de atividade de empreendimento. São ações administrativas dos estados executar e fazer cumprir em âmbito estadual a política nacional do meio ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental. Exercer gestão de recursos ambientais no âmbito de suas atribuições, formular, executar e fazer cumprir em âmbito estadual a política estadual do meio ambiente, promover no âmbito estadual a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional e estadual de meio ambiente. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre o Meio Ambiente. Prestar informações à União para a formação e utilização do CINIMA. Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cujas atribuições para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometidas aos estados. Promover licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, ou qualquer forma de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto no artigo 7 e 9. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelos estados, exceto a área de proteção ambiental. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação de floresta e formações sucessoras em florestas públicas estaduais e unidades de conservação dos estados, exceto a área de proteção ambiental. Imóveis rurais,
Observadas as atribuições previstas nos incisos 15 do artigo 7, as atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Estado. Elaborar a relação de espécies de fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Controlar a apanha de espécies da fauna silvestres, ovos e larvas destinados à implantação de criadores e a pesquisas científicas, ressalvado o disposto no inciso 10 do artigo 7. Aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre, exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual e exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvados o disposto no inciso 15 do artigo 7. São ações administrativas dos municípios. Executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, a política nacional e estadual do meio ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Formular, executar e fazer cumprir a política municipal do meio ambiente. Promover no município a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal relacionados à proteção e à gestão ambiental. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional, estadual e municipal do meio ambiente. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Organizar e manter o Sistema Municipal de Informação sobre o Meio Ambiente, prestar informações aos Estados e à União para a formação e a atualização do Sistema Estadual e Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Elaborar o plano diretor, observado os zoneamentos ambientais, definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida ao município. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente. Considerados os critérios de porte, potencial poluidor e de natureza de atividade. Localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em área de proteção ambiental. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar. Aprovar a supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras públicas municipais em unidade de conservação instituída pelo município, exceto áreas de proteção ambiental, APAS. A supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. São ações administrativas do Distrito Federal, a previsto no artigo 8º e 9º. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão da vegetação, considerada sua caracterização como vegetação primária ou secundária, em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas pela extinção. Para fins de licenciamento ambiental, de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, são qualquer forma de causar degradação ambiental, e para a autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às áreas de proteção ambiental. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput, no caso de APAS, seguirá os critérios previstos nas alíneas tais.
Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e os procedimentos do licenciamento ambiental. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitos pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor. O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no artigo 15. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses: inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente do município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. E, inexistindo o órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente do Estado e do município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dá-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição, nos termos dessa lei complementar. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere, o caput, para efeito do exercício do seu poder de polícia. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente o órgão competente para as providências cabíveis. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos de atribuições comuns de fiscalização da conformidade de empreendimento e atividade efetiva ou potencialmente poluidores, ou utilizadora de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere. Disposições finais e transitórias. Essa lei complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir da sua vigência. Nas hipóteses do inciso tal, dar-se a partir da entrada em vigor no ato previsto nesse referido dispositivo. Nas hipóteses que traduzem o inciso tal, dar-se a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual.
Enquanto não forem estabelecidas as tipologias, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas nesta lei complementar-se-ão nos termos da legislação em vigor. (6938) Fim.